Durante a contagem regressiva do ano novo, minha mãe sussurrou, mas alto o suficiente para eu ouvir: sua irmã não sabe lidar com o dinheiro. Você vai consertar. Só R$ 1.800 por mês. Meu pai deu uma risadinha. Se você não concordar, não volte aqui. Eu tomei um gole do meu champanhe. Então, pensei, este será meu último gole aqui. E então, no momento em que minha mãe começou a se mover na minha direção durante a contagem regressiva, senti algo no ar, como eletricidade estática. Ela sempre espera uma plateia. Sempre precisa de alguém observando, mesmo que não percebam. Eu estava encurralado entre a ilha da cozinha e as portas de vidro que davam para o pátio. Meio copo de champanhe numa mão, o celular vibrando com mensagens de feliz ano novo de pessoas que eu realmente gostava. Ela se aproximou como se fosse casual, mas eu sabia que não era. Minha mãe só chega perto quando quer algo. 10 segundos no relógio, luzes piscando, bolhas de champanhe, fogos de artifício na TV. A voz do meu pai já embargada pelo terceiro copo de uísque. Ela se inclinou, com aquele sorriso falso que usa para fotos, levantou o copo como um brinde e disse algo que eu nunca vou esquecer. Sua irmã não sabe lidar com o dinheiro. Você vai consertar. Só R$ 1.800 por mês. 7 segundos. Eu não reagi. Não imediatamente. Não por fora. Mas senti meu sangue esvair do rosto. Ela não sussurrou como se fosse um pedido constrangedor. Falou como se já estivesse tudo decidido, como se fosse apenas uma formalidade, um aviso, como se eu tivesse perdido um memorando e ela estivesse me fazendo o favor de me atualizar. 5 segundos. Ela continuou. A voz baixa, mas firme. Disse que não era caridade, era família. Que eu tinha tido sorte por tempo demais. Que agora era hora de eu me esforçar e fazer algo significativo com meu sucesso. Que minha irmã estava passando por um momento difícil e minha mãe não podia mais carregá-la sozinha. Que meu pai se recusava a ajudar e que tudo caía sobre ela. A não ser, é claro, que eu finalmente quisesse agir como a irmã mais velha. 3 segundos. Fitei-a, em silêncio, ainda segurando o copo de champanhe. Foi então que ela acrescentou que já tinha prometido à minha irmã que o dinheiro começaria a ser entregue este mês. Não no próximo, nem depois. Não. 2 segundos. Meu pai nem tirou os olhos da TV. Apenas grunhiu: se você não concordar, não volte aqui. Mas eu tomei meu champanhe. Então, pensei, este é meu último gole aqui. A meia-noite chegou. Fogos explodiram na tela. Pessoas gritaram. Alguém derrubou um copo. Minha irmã gritou meu nome do outro lado da sala, como se tivéssemos 12 anos e estivéssemos prestes a tirar uma foto de família. Eu não me mexi. Fiquei parado, com o gosto do champanhe azedando na boca, enquanto minha mãe se virava de volta para a multidão, como se tivesse acabado de me contar que tipo de torta sairia de sobremesa. Ninguém mais percebeu nada. E isso só piorou tudo. Todos riam, se abraçavam, serviam bebidas, como se minha mãe não tivesse acabado de tentar me empurrar uma fatura de R$ 1.800 embrulhada em culpa. Minha irmã apareceu minutos depois com um sorriso enorme e braços abertos. Me abraçou como se não tivesse sido informada, como se não soubesse que estava prestes a se tornar minha despesa mensal. Eu não a abracei de volta. Saí antes da sobremesa. Silenciosamente, sem despedidas, sem explicações. A viagem de volta foi completamente silenciosa. Sem música, sem podcasts, apenas o estrondo ocasional de fogos à distância. Pensei em todas as coisas que eu já paguei sem pensar. Contas de supermercado, pedidos aleatórios no Vemo, emergências de última hora que nunca pareciam emergências até aquele momento. Não era mais sobre o dinheiro. Era sobre a expectativa, o sentimento de direito. A forma como minha mãe falava como se fosse algo que lhe fosse devido. O jeito que meu pai nem piscava. O jeito que minha irmã sorria como se eu fosse apenas mais uma linha no orçamento dela. Naquela noite, tomei uma decisão. A partir de 1º de janeiro, eu deixaria de ser a opção fácil. O plano B, o caixa emocional, sem mais transferência surpresa. Nada de pode cobrir isso até a próxima semana? Nada de culpa.
Eles iam ver quem eu me tornaria quando parasse de tentar conquistar um lugar na casa deles. E, pela primeira vez em anos, eu realmente aguardava o ano novo. Eles arruinaram aquela noite para mim. Mas não faziam ideia do que haviam começado. 1º de janeiro chegou sem ressaca, sem arrependimentos. Apenas uma longa extensão de silêncio, daquelas que parecem quase estranhas depois de anos de obrigações constantes. Meu apartamento estava frio, limpo, e ainda cheirava levemente a vela de eucalipto que eu havia acendido antes de sair para a casa dos meus pais na noite anterior. Abri a geladeira. Leite de amêndoas, ovos, uma única garrafa de rosé. Nada de bolo restante, nada de culpa, apenas clareza. Então veio a primeira mensagem. 9h12 da manhã. Minha irmã. Ei, a mamãe disse que você vai cuidar do meu aluguel este mês. Vou mandar as informações de novo caso você tenha perdido. Te amo. Sem ponto de interrogação. Sem se não for incômodo. Sem obrigada. Apenas uma confirmação, como se estivéssemos executando a folha de pagamento. Eu não respondi. Apenas fiquei olhando para a tela, lembrando de como ela me abraçou à meia-noite, como se fossemos melhores amigas. Enquanto isso, aparentemente, eu havia sido oficialmente registrada como patrocinadora financeira dela. Ao meio-dia, minha mãe me enviou uma planilha do Google. Literalmente, uma planilha. Colorida, organizada, com o título Plano Mensal da Casa 2025. Sob janeiro, em negrito amarelo, Charlotte R$ 1.800 aluguel da irmã mais telefone mais seguro do carro. Ela já havia planejado o resto do ano também. Cada mês tinha notas diferentes, temporada de impostos, volta às aulas, fundo de Natal. Senti náusea. Não pelo dinheiro, mas pelo senso de direito. Isso não era um pedido. Nem mesmo uma conversa. Era uma fatura. Eles tinham a audácia de programar minha generosidade. E então, quando pensei que já tinha visto tudo, minha mãe completou. Precisamos que isso funcione sem problemas. Você está em uma posição de ajudar, e é hora de parar de agir como se estivesse sozinha. Essa frase ficou comigo. Parar de agir como se estivesse sozinha. Eu estava sozinha, e eles eram a razão de eu continuar assim. No dia 2 de janeiro, comecei a primeira fase. Abri todas as contas, todos os pagamentos automáticos, todas as assinaturas, todas as contas ligadas aos nomes ou endereços deles. Entrega de supermercado? Cancelada. Amazon Prime? Cancelado, junto com a conta familiar do Spotify. Plano de celular que eles usavam há anos em meu nome? Suspenso. Era cirúrgico, frio, talvez, mas necessário. Eles perceberam rápido. 3 de janeiro, minha mãe ligou. Deixei tocar. Ela enviou mensagem depois. Espero que você não esteja exagerando sobre o que discutimos. Esta é sua família. Não se vira contra a família. Apaguei. Na manhã seguinte, meu pai ligou. Você nem tentou ser gentil. Ele disse que eu estava sendo cruel. Que havia esquecido de onde vinha. Que minha mãe agora chorava todas as noites e eu era a causa. Que minha irmã era sensível demais para lidar com esse tipo de pressão. Que eu era a única que podia manter essa família unida. E então ele disse a parte silenciosa em voz alta. Agora quem tem o dinheiro é você. O que mais você vai fazer com isso, Charlotte? Gastar com você mesma? Essa parte, na verdade, me fez rir, porque sim, eu ia gastar comigo mesma pela primeira vez em anos. Eu não ia justificar cada centavo. Não ia dividir meu salário em 3 partes e fingir que era algo nobre. Não era. Era só sobrevivência disfarçada de dever. Naquele mesmo dia, minha irmã postou um vídeo de um café no centro. Botas novas, cílios novos, erguendo uma mimosa como se não tivesse acabado de esperar que eu cobrisse o aluguel dela. E foi aí que tudo fez sentido. Não era um momento de desespero. Isso era normal para eles. Esse era o sistema que haviam criado. Eu nunca estava ajudando. Eu estava financiando um estilo de vida do qual eles se recusavam a crescer. Então, não liguei, não respondi.
Deixei que eles se contorcessem. Até 5 de janeiro, a mensagem mudou de tom. Agora dizia: está tudo bem? E estamos preocupados com você. Minha mãe até tentou envolver minha tia para me fazer sentir culpa, que escreveu: sua mãe está realmente sofrendo. Sei que ela pode ser intensa, mas ela te ama. Não a afaste. Mas eles não estavam preocupados comigo. Estavam preocupados com o buraco nas carteiras deles. Porque, pela primeira vez, a torneira estava fechada e eles não sabiam como funcionar sem ela. E eu estava dormindo melhor do que há anos. Na segunda semana de janeiro, o silêncio deles mudou de insulto para estratégia. Eu conhecia o padrão. Quando a culpa não funciona, eles recuam, recalibram e voltam com um novo ângulo. Eu já tinha visto isso antes, mas nunca tão silencioso, nunca tão calculado. No começo, eram apenas pequenas tentativas da minha irmã. Nada sobre dinheiro, isso seria óbvio demais. Ela usava aberturas suaves. Ei, qual era aquele site que você usava para passagens? Você ainda vai naquele salão de unhas no Meditão? Você lembra daquela sopa que a mamãe fazia quando ficávamos doentes? Cada mensagem era como uma linha de pesca lançada em águas que ela não podia mais ver. Eu nunca respondi. Não por raiva. Eu simplesmente não devia explicações. Essa foi a mudança. Eu costumava sentir que precisava justificar cada decisão. Agora, não devia nada a eles. Em 9 de janeiro, tudo escalou. Minha mãe apareceu no meu escritório. Eu a observei através da parede de vidro do saguão, parada ali como se tivesse aparecido para almoçar, bem vestida, segurando sua grande bolsa bege como parte da performance. Sorriu para a recepcionista e pediu por mim pelo nome completo. Eu assisti tudo pelo monitor de segurança enquanto a recepção ligava para mim. Eu não desci. Fiquei apenas na minha mesa ouvindo o telefone tocar. Eventualmente, a recepcionista deixou minha mãe com um sorriso educado e um cartão de visitas que ela não queria. Eu meio que esperava uma cena dramática, talvez lágrimas, talvez gritos, mas não. Ela saiu sem alarde, e isso me assustou ainda mais. 1 hora depois, recebi uma mensagem. Você realmente não podia descer para ver sua mãe, nem por 5 minutos. Sem raiva, apenas desapontamento silencioso, a lâmina mais afiada dela. Eu não respondi. Naquela noite, ela ainda deixou uma mensagem de voz. Disse que estava preocupada que eu estivesse mudando, que talvez as pessoas com quem eu estava me tornando alguém fria, egoísta. Lembrou-me de que família é para sempre e que ninguém corta laços de sangue a não ser que algo esteja errado com a pessoa. A não ser que algo estivesse errado com eles. Em 13 de janeiro, comecei a ouvir de parentes, daqueles distantes com quem mal falava. Minha tia de Tampa me mandou uma mensagem no Facebook perguntando se eu estava bem e ainda comentou que minha mãe soava destruída ao telefone. Outro primo me enviou um e-mail com o assunto assuntos de família. E isso já foi suficiente para eu deletar sem abrir. Eles não estavam entrando em contato por minha causa. Estavam sendo mobilizados. Minha mãe estava construindo o caso dela, criando uma narrativa, Charlotte, a filha ingrata que abandonou sua família em dificuldades depois de fazer sucesso. Ela estava moldando uma versão da história em que ela era a vítima e eu a vilã. A filha generosa que se tornou fria. E eu deixei. Porque discutir com a versão dela só alimentaria a narrativa. O melhor que eu podia fazer era ficar em silêncio. Deixar ela falar. Deixar todos eles falarem. No dia 15, a temperatura emocional no meu apartamento mudou. Eu não ficava mais checando o telefone obsessivamente. Não acordava mais temendo qual desculpa inventariam em seguida. Eu estava realmente calma. Fui ao yoga. Peguei comida para a viagem sem sentir culpa. Voltei a ler. A liberdade financeira era boa, mas a liberdade mental era impagável. Então veio o dia 19. Minha mãe me enviou outro e-mail. Dessa vez o assunto dizia: precisamos conversar. É sério. O e-mail era longo. Começava com mais culpa, o quanto ela estava magoada, confusa. E de repente tomou um rumo brusco. Tivemos que atrasar alguns pagamentos. O seguro do carro vence esta semana. O crédito da sua irmã está em risco.
Ela já foi humilhada demais. Por favor, não me force a escolher entre minhas filhas. Isso não é justo para nenhum de nós. E a frase final. Você pode estar bem, Charlotte, mas o resto de nós não está. Por favor, não torne isso mais difícil do que precisa ser. Mais difícil do que? Mais difícil do que carregá-las enquanto elas fingiam que era meu trabalho? Mais difícil do que engolir cada ataque que me lançaram quando eu não fazia o suficiente rápido bastante? Eu não respondi. Em vez disso, imprimi um e-mail e destaquei aquela frase em vermelho. Depois, colei dentro da porta do meu armário, para nunca esquecer do que aquilo realmente era. Em 20 de janeiro, o ar entre nós estava congelado. Sem ligações, sem mensagens, sem lembranças de aniversário, nada. Pela primeira vez, percebi que eles estavam planejando algo. Isso não tinha acabado. Era apenas uma pausa. Porque pessoas como minha mãe não param quando batem em um muro. Elas esperam até você abrir a porta novamente. E eu podia sentir. Algo estava por vir. Mas eu estava pronta. Janeiro terminou como uma cortina caindo sobre a última cena de uma peça fracassada. Bastante constrangedor. Eu não via nem falava com nenhum deles há mais de um mês. Pensei que a tempestade tinha passado, que talvez eles apenas tivessem seguido em frente e voltado a sobreviver às custas de quem mais pudessem sugar. Então veio 2 de fevereiro. Um domingo. Recebi uma mensagem da minha mãe do nada. Jantar em família nesta sexta-feira. Só nós. Nada estranho. Venha para casa. Sem desculpas. Sem explicações. Apenas uma afirmação. O mesmo tom que ela usava quando eu era adolescente e precisava limpar algo. Não pedindo, apenas esperando. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo. Não sei o que me fez dizer sim. Talvez curiosidade, talvez arrogância. Talvez uma parte de mim quisesse vê-los tentar agir normalmente de novo depois de tudo, mas principalmente eu queria olhar nos olhos deles e lembrá-los de que não era mais a mesma Charlotte em torno da qual construíram suas rotinas. Eu disse que iria. Na sexta noite, cheguei à casa onde cresci. A fachada parecia mais desgastada, e a luz da varanda piscava como se não tivesse sido trocada há meses. A mamãe abriu a porta antes mesmo de eu bater. A maquiagem dela estava impecável, os pratos bons já estavam na mesa, e uma música baixa tocava na caixa de som da cozinha. O papai me recebeu com um sorriso forçado e um tapinha no ombro, como se tivesse sido treinado para isso. Minha irmã me abraçou como se nada tivesse acontecido. Todos agiram como se estivéssemos de volta em 2018 e eu tivesse vindo passar apenas um fim de semana. O jantar era espaguete passado do ponto, pão de alho e um tiramisu comprado no mercado. Mantiveram a conversa leve, falando sobre um vizinho novo que tinha sido preso por algum motivo vago e sobre como papai estava pensando em pintar a sala de TV. Eu só concordava com a cabeça e bebia minha água, mas algo parecia errado. Deslizando demais, calmo demais, como se todos estivessem atuando. Percebi quando mamãe pegou meu casaco e pendurou ela mesma. Ela nunca faz isso. Percebi quando papai ficava olhando o celular embaixo da mesa e, de repente, parou. E percebi mesmo quando minha irmã pediu licença no meio do jantar e sumiu lá em cima por uns 15 minutos. Eles estavam esperando por algo ou alguém, mas nada aconteceu. Terminei o jantar. Trouxeram café. Mamãe acendeu uma vela. Até rimos uma vez sobre a coleção esquisita de gnomos de jardim de um vizinho. Quando finalmente me levantei para ir embora, eles não protestaram. Mamãe só me entregou meu casaco e me deu um abraço que parecia mais uma despedida do que qualquer outra coisa. Só na manhã seguinte percebi o que eles tinham feito. Abri minha bolsa por volta das 9 horas para pegar meu cartão do banco. Não estava lá. Revirei tudo. Bolsos do casaco, mesa da cozinha, quarto, nada. Olhei meu e-mail e, claro, lá estava, saque de $2.100. Localização, Avo. Horário, 22h47. Exatamente o horário em que eu estava na cozinha com mamãe ajudando a arrumar enquanto minha irmã buscava algo lá em cima. Eles não roubaram o cartão. Só pegaram emprestado pelo tempo suficiente para esvaziá-lo.
Fiquei olhando para a transação como se estivesse vendo a vida de outra pessoa. Achei que ficaria furiosa. Achei que entraria no carro, voltaria lá, gritaria, ameaçaria, talvez até fizesse um boletim de ocorrência. Mas não fiz nada. Sentei à mesa da cozinha com uma xícara de café e percebi algo que me surpreendeu. Eu não queria o dinheiro de volta. Eu estava cansada. Acabada. Deixei que ficassem com aqueles $2.100. E, em troca, eu queria silêncio. Queria paz. Queria que eles soubessem que tinham conseguido uma última vitória e que isso lhes custaria qualquer acesso futuro a mim. Eles pegaram o que precisavam. Mas dessa vez, fizeram isso na frente um do outro. Foi coordenado. Final. Aquela foi a jogada deles. E agora era minha vez. Porque quando você rouba alguém que já te deu tudo, não sobra mais nada para levar. Só coisas para perder. Eu não liguei. Não mandei mensagem. Nem congelei o cartão. Simplesmente deixei a cobrança lá. $2.100 sacados de um caixa eletrônico a 5 minutos da casa dos meus pais. Sem recibo, sem desculpa, sem rastro. Deixei que ficassem. Esse foi o acordo que fiz silenciosamente naquela manhã de café. Eles ganham uma última parcela. Em troca, eu desapareço do ecossistema financeiro deles para sempre. A mamãe deve ter sentido alguma coisa. Na segunda-feira de manhã, ela mandou mensagem como se tudo estivesse ótimo. Não foi bom ter todo mundo junto de novo? Pareceu como antigamente. Vamos fazer isso de novo em breve. Fiquei olhando para a mensagem por um bom tempo. Não porque eu estivesse tentada a responder. Não estava impressionada, mas quase fiquei. A performance deles era tão perfeita que me fez pensar em quantas vezes já haviam feito algo assim antes. Quantos jantares, quantos presentes, quantos pequenos momentos familiares e sinceros na verdade tinham sido planejados apenas para tirar algo de mim. Eu não respondi. Fui trabalhar. Comi uma salada. Vivi minha vida. Mas quando cheguei em casa naquela noite, abri meu laptop e comecei a fechar as portas. O cartão do banco foi só o começo. Ao longo dos anos, eu havia criado, sem perceber, um fluxo de recursos do qual eles estavam se aproveitando há tanto tempo que provavelmente esqueceram que aquilo não era deles. Primeiro, puxei a lista de assinaturas. Meu Netflix, 5 perfis, apenas um era meu. Deletado. Quem? Sumiu. Amazon Prime e por causa disso a conta familiar do Spotify que todos usavam. Fechado. Até o plano de armazenamento do iCloud, que de alguma forma fazia backup de toda a biblioteca de fotos da minha irmã, cortado. Depois fui mais fundo. Adicionei o telefone da minha mãe ao meu plano da Verizon anos atrás. Admitir isso doeu. Também pagava o Wi-Fi deles desde que se mudaram de casa. Algo sobre a conta não ter transferido direito. Pagamento automático. Cada fio financeiro ligado a mim, por menor ou antigo que fosse, foi cortado naquela noite. Passava da 1h da manhã quando terminei. Não senti culpa. Senti limpeza. Eles não perceberam imediatamente. A terça-feira passou. Então quarta, quinta à tarde, minha irmã finalmente mandou mensagem. Ei, o Wi-Fi aí também caiu? Os apps de streaming não funcionam. A mamãe disse que a conta deve estar atrasada de novo. Fiquei olhando para a mensagem e não disse nada. Deixei que eles resolvessem sozinhos. Deixei que percebessem. Naquela noite, recebi uma ligação de número desconhecido. Não atendi, mas o correio de voz chegou. Era o papai. Ele não parecia bravo. Pelo menos não no começo. Soava cansado. Disse calmamente que a TV a cabo estava fora do ar, a internet desligada, e que não conseguia entrar em nada. Depois, uma ponta de irritação entrou na voz dele. Falou que, se eu estava fazendo aquilo por despeito, só estava machucando quem me amava. E então veio a frase que me disse tudo o que eu precisava saber. Sua mãe disse: "Você está fazendo uma declaração." Entendemos. Quem tem dinheiro agora é você. Está no comando. Parabéns.
Agora liga esses serviços de volta. A mensagem de voz ficou sem ser ouvida na minha caixa de entrada. Encaminhei para o meu e-mail, salvei, e depois deletei do celular. Na sexta-feira de manhã, minha mãe me mandou um e-mail com o assunto: "Você venceu." Foram 3 parágrafos. O primeiro: "Açúcar, estamos orgulhosos de você. Está indo bem. Sempre foi determinada." O segundo: "Ácido, você mudou. Ficou fria. Seu sucesso te isolou." O terceiro: "Uma ameaça sutil envolta em falsa delicadeza: aceitamos que você precise de espaço. Respeitaremos isso. Mas saiba que nos excluir diz mais sobre você do que sobre nós." Fiquei pensando naquela frase por muito tempo, porque ela tinha razão. Dizia algo sobre mim. Dizia que eu finalmente aprenderá a me proteger. Naquele fim de semana, fui a um brunch. Comprei para mim um par de botas que estava de olho há semanas. Não olhei o saldo da conta antes de pagar. Não senti o peso das contas de ninguém no meu bolso. Na segunda-feira, nenhum deles havia entrado em contato de novo. Sem mensagens, sem ligações, sem novas emergências falsas. Finalmente caiu a ficha: eles não podiam mais me alcançar. Não porque eu os tivesse bloqueado, não bloqueei, mas porque eles sabiam, lá no fundo, que aquele jantar havia sido o ato final. Aqueles $2.100 roubados foram a taxa de saída deles. Eu havia sido a rede de segurança deles por anos. Mas agora eu a havia dobrado e trancado. Eles podiam me chamar de fria, cruel, até sem coração. Eu não era nenhuma dessas coisas. Eu apenas finalmente tinha parado de fingir que ainda éramos uma família. Eles nunca admitiram. Nunca pediram desculpas. Nunca tentaram devolver o dinheiro. Nem mesmo uma desculpa falsa tipo "não sabia que era seu" ou "pensei que fosse seu cartão extra." Apenas silêncio. E aquele silêncio se estendeu mais do que eu achava que eles fossem capazes. No final de fevereiro, já fazia mais de um mês desde o jantar, desde o roubo, desde que eu puxei o último fio que me conectava a eles financeiramente. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação perdida, nenhum versículo bíblico carregado de culpa vindo da mamãe. Nem aquelas conversas casuais sobre trabalho que eles usavam para me preparar para outro pedido. Eles desapareceram. Não completamente, mas taticamente, como um exército recuando e se reorganizando atrás de uma parede invisível. Eu sabia como eles operavam. Isso não era rendição. Era recalibração. No silêncio, eu esperei. Parte de mim esperava algo grande, um confronto, um colapso, talvez até uma mensagem de grupo com algum discurso espiritual falso sobre perdão. Mas não, eles foram para o subterrâneo. E nesse vácuo, eu comecei a respirar de novo. Comecei a perceber o quanto do meu tempo girava ao redor deles. Mensagens da mamãe às 21 horas perguntando sobre um pedido online. A interminável cadeia de pedidos do Vemo da minha irmã, com etiquetas como supermercado ou Uber, mas sempre com números arredondados. O papai ligando no final do mês só para dizer casualmente que a conta de luz estava alta desta vez. Tudo desapareceu. Era como se eu tivesse arrastado um trenó pesado por anos e só agora percebesse que podia soltar. Limpei meu apartamento de cima a baixo. Voltei a cozinhar. Dormi. Dormi de verdade. Não aquele tipo de descanso pela metade que você tem quando está esperando outra cobrança cair. Reservei uma viagem de fim de semana solo para Santa Fe. Comprei um casaco que estava de olho desde dezembro. Sem dúvidas, sem culpa. Aquele casaco costumava pagar a conta de telefone de outra pessoa. Agora era meu. Mas mesmo com tudo se acalmando, o silêncio começou a incomodar um pouco. Por volta da segunda semana de março, um conhecido em comum me mandou mensagem no Instagram, alguém com quem eu não falava há anos. Ela foi vaga no começo, mas depois disse que havia encontrado minha irmã em alguma festa. E aparentemente meu nome apareceu. Sua irmã ainda está realmente abalada com tudo. Disse que você mudou. Que agora você é mais fria do que ela jamais viu. Ela contou que eu não teria nem reagido quando minha irmã teria chorado no jantar. Chorado. Isso nunca aconteceu. Minha irmã nunca chorou naquela noite. Ela saiu da mesa sorrindo e desapareceu para cima, provavelmente para copiar o número do cartão.
Eu não respondi à mensagem, mas fiz uma captura de tela e salvei em uma pasta no celular chamada Prova de que não estou louca. Eles não estavam apenas mantendo silêncio. Estavam reescrevendo a história. Na versão deles, eu era sem coração, inatingível. Eu não ajudava porque não queria, não porque eles haviam tirado de mim sem pedir. Na história deles, eles eram uma família amorosa que cometeu um pequeno erro, e eu era a vilã que os punia para sempre. Tudo bem, que eles contêm essa versão. Que fiquem aí sentados falando sobre como eu mudei, porque mudei. Eles se certificaram disso. Pensaram que estavam roubando de alguém mole, alguém que haviam criado para se sentir responsável pelo conforto de todo mundo, alguém com medo demais de se afastar, mas subestimaram. Aqueles $2.100 não foram uma vitória. Foram o recibo de queimada da última ponte que eles tinham comigo. Eles conseguiram o que queriam, uma última grana. E eu consegui o que precisava, clareza. Então agora, quando alguém fala sobre eles, eu apenas digo que espero que estejam bem. Nada mais. Não desabofo. Não me defendo. Não explico. Deixo o silêncio falar por mim. Porque, no fim, nada assusta mais pessoas como eles do que perceber que não têm mais acesso. Nem ao seu dinheiro, nem ao seu tempo, nem mesmo à sua raiva. Eles costumavam pensar que poderiam me machucar tirando algo de mim. Mas a única coisa que realmente tiraram foi o lugar que ocupavam na minha vida. E eu deixei que ficassem com ele.